acontecer. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso de número 25, que diz assim: mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Aconteceu, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no fim, no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça para tomá-lo. Da mesma sorte, os que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Dois estarão juntos moendo, um será tomado e outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então lhes perguntaram, onde? Então lhes perguntaram, onde, Senhor? E ele respondeu, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres. Queridos, é muito importante nós estarmos atentos aos acontecimentos atuais em todas as esferas, política, religiosa, natural, catástrofes naturais, todo o envolvimento político, essas questões, nós temos que estar a par dessas questões. Nós precisamos, queridos, aprender a observar o mundo em que nós estamos inseridos. Porque todos esses acontecimentos, tudo isso que está acontecendo, nos mostra sinais da vinda do Filho de Deus. Nos mostra uma vinda que o Filho de Deus, ele vai retornar à terra. Ele deixou alguns sinais que isso iria acontecer, mas alguns sinais já estão às claras. Não precisa de um teólogo, não precisa de alguém expert para interpretar a palavra. Simplesmente está aqui, clara. Se você sabe ler o português, você então vai entender que esses momentos estão chegando. Que esse momento da vida súbita de Cristo está muito mais perto do que nós imaginamos. E algumas características fundamentais para que você possa compreender aquilo que Deus tem para você. Olha só, aqui, quando Jesus explicando aos seus discípulos em relação à sua vinda, quando ele voltar a este mundo, quando ele voltar a esta terra, ele diz que o reino de Deus, ele não vem com aparência visível. Algumas pessoas mencionam esse versículo para dizer que a vinda do Filho de Deus não vai ser visível, mas vai ser uma vinda misteriosa, oculta, que ninguém saberá. Mas aqui ele está falando do reino de Deus. Não está falando da vinda dele. Ele está falando
do reino. Ele foi interrogado pelos fariseus quando havia de vir o reino de Deus. E ele lhe respondeu: o reino de Deus, ele não veio com aparência visível. Ele nem dirão, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino está dentro de ti. Nós oramos, o Senhor nos ensinou a orar: venha o teu reino, venha o teu governo. E Jesus disse que esse governo está dentro de nós. Ele nos governa, Ele nos controla, Ele nos guia, Ele dita as regras. E nós somos os súditos e obedecemos a este rei. Esse Jesus veio ao mundo como carne, sofreu, foi injuriado, morreu numa cruz, porque esse era o destino dele, era o destino dele, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia pelo poder do Espírito, porque o sacrifício foi perfeito, Deus aceitou o sacrifício, se tornou justiça por mim e por você, nos justificou dos nossos pecados, enviou o Espírito Santo para nos regenerar, nos fazer de novo, nos deu o dom da fé, para que nós possamos crer que Ele é o Filho de Deus. Uma vez crendo, nós somos salvos de toda a ira de Deus que há de ser derramada sobre a terra. Só que depois que Jesus fez tudo isso, Ele subiu aos céus e Ele prometeu a voltar. Quando lá no livro de Atos, nós lemos que Jesus, Ele vai ao monte, juntamente com seus discípulos. Ele sobe aos céus em uma nuvem, a ascensão de Jesus. E quando os discípulos ainda olhavam para os céus, uns anjos apareceram a eles e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vós viram subir, um dia ele há de voltar, da mesma forma, em uma nuvem, do mesmo jeito que vocês viram subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Agora, enquanto isso não acontecer, sejam-lhe testemunhas. Sejam testemunha que ele veio à terra, que ele perdoou pecados, que ele é o Filho de Deus, que ele é a salvação do mundo. Seja-lhe testemunha disso. Enquanto não voltar, seja-lhe testemunhas. E Jesus, explicando aqui no verso de Mateus 24, ele fala sobre a vigilância, a importância da vigilância, para que durante esse tempo de longanimidade, nós não venhamos a esquecer ou a esfriar-se na fé em relação à vinda do Filho de Deus. Muito se fala na vida do Filho de Deus. Alguns falam de sinais de terremoto, de catástrofe, de epidemias, de catástrofes natural, catástrofe de humana, artificiais, né? Toda essa tecnologia, a evolução da tecnologia e tudo mais. Queridos, quando você sente algo de errado no seu corpo, que você procura um médico, você fala o que você está sentindo, e pelos sintomas, pelo que você está sentindo, ele identifica, possivelmente, a enfermidade. Então nós chamamos isso de sintomas. Também a vida do Filho de Deus, ele deixou os sintomas da sua vinda, que seria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, terremotos em vários lugares, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pais. E ele disse: olha, não se preocupe, isso não é o fim, é apenas os princípios da dores. E isso nós temos visto no decorrer dos anos. Guerras, rumores de guerra, os Estados Unidos aí querendo mais uma vez entrar em guerra com a Coreia do Norte. E guerras que aconteceu, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial,
terremotos que destruiu cidades inteiras. Então, queridos, isso são princípios, isso são apenas sintomas, e isso já tem acontecido há muito tempo. Agora, ele deixou algumas evidências claras. Ele não deixou marcado o dia, porque nem os anjos dos céus sabem o dia, apenas o Pai do retorno de Jesus Cristo. Mas tem algumas coisas que deixam bem claras para a nossa vigilância, para a nossa compreensão e vigilância no Evangelho. Jesus aqui, ele disse assim, olha, porque como o relâmpago ilumina de uma a outra extremidade dos céus, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado nesta geração. Alguns explicam esse texto que ele já se cumpriu quando Jesus foi rejeitado pelos judeus, porque ele está falando desta geração. Mas se ele está falando do fim, do momento em que o reino vem, o reino vai vir, ele disse, o reino vai vir, e o Filho do Homem, assim como um relâmpago que ilumina de uma extremidade à outra, rápido, assim será no dia do Senhor. E isso aconteceu porque aquela geração que ele falou, o rejeitou e o maltratou. E ele ressuscitou. Uma vez ele ressuscitando, o reino de Deus veio a nós. Pela ressurreição de Jesus, o reino veio a nós, veio a mim e veio a você. E ele está onde? Ele está dentro de nós. Ele está dentro da minha vida, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Jesus, o Filho de Deus, por meio do Espírito Santo, mora dentro de nós. Agora, cumpriu-se essas palavras. Agora, trazendo-se analogia, fazendo uma analogia, uma tipologia, como se fosse figura do que iria acontecer nesse fim, também precisa que o Filho de Deus seja rejeitado. Lá no livro de Mateus diz, e quando, uma das características da vinda de Jesus seria, quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, então virá o fim. Então nós sabemos que quando o evangelho for pregado, não quando for aceito, quando o evangelho for pregado em todo mundo, essa boa notícia que Jesus salva, que Jesus nos salvou por amor, de graça, sem merecimento nenhum humano, quando essa mensagem for anunciada em todo mundo, então virá o fim. Essa é uma das características, um dos pontos para a vinda de Jesus. Agora, é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado nessa geração. Está acontecendo que muitos estão rejeitando a Jesus. Jesus está padecendo na rejeição por muitas pessoas. Muitos estão rejeitando o Filho de Deus dentro da própria igreja, sendo rejeitado. Em cultos e homenagens a homens, ele está sendo rejeitado. Um dia eu vi um cartaz, um dia não, isso é comum acontecer. É normal acontecer. Quando uma igreja faz um evento, promove um evento, que convida uma pessoa em destaque na mídia para cantar ou pregar, a foto daquele pregador ou cantor é quase do tamanho do cartaz. Dá-se o nome do evento, o nome da igreja, a foto do cantor ou do pregador que está na mídia, fazendo sucesso, como diz os padrões mudando, é maior do que todos os outros anúncios. O tema é quase irrelevante,
é pequenininho do Congresso. Por quê? Porque o destaque é aquela pessoa. E não o que vai acontecer no evento. Não Jesus. Você já pensou um cartaz anunciando assim: festa de aniversário da Igreja Batista Aliança Filadélfia, entre os dias 7 e 8 de julho. Local, Rua Dom Orione, 593. Cantores, Ludmila Feber. Só isso. Pregador, Francisco Salles. Só isso. Nada de foto. Nada que venha chamar a atenção das pessoas. Agora, as pessoas colocam uma foto em destaque que é para chamar as pessoas. Aí a pessoa olha a foto e fala: cara, Ludmila Feber, lá na Igreja Batista de São Filadélfia, eu vou. Então ele não diz: vai ter um evento, nós vamos glorificar o nome de Jesus, vamos aprender a palavra de Deus, eu vou lá porque eu quero crescer. Não! Ele diz: Ludmila Feber está lá, eu vou. Daniel e Samuel estão lá, eu vou. Foi o que eu mais ouvi de pessoas durante a semana que antecedeu a vinda de Daniel e Samuel aqui em Colinas. Aí eu vou lá no Daniel e Samuel, vou lá no Daniel e Samuel, vou lá no Daniel e Samuel. Não falaram o nome de Jesus, não falaram a essência do evento, não falaram nada. Igrejas ficaram vazias. Pessoas que estão lá todo domingo, que cantam naquele altar, que recebem uma palavra de exortação ou uma palavra de crescimento espiritual, deixaram suas igrejas para idolatrar o homem. Tiraram o foco de Jesus e foram idolatrar o homem. Bando de idólatras. Não querem nada com Deus. Rejeitam Deus. E essa geração que nós estamos vivendo é a geração que mais rejeita o nome de Jesus. É a geração que tem feito o evangelho padecer. Sinais da volta do Filho de Deus. Notório está acontecendo. Geraçãozinha medíocre, que só vai à igreja por amuletas. Todo dia tem que ter um evento, todo dia tem que ter uma campanha diferente, tem que derramar óleo na cabeça, tem que caminhar por cima do sal grosso, tem que dar o pão ungido, a flor ungida. Rejeitam o Filho de Deus. Não vão lá por causa de Jesus de Nazaré. A vinda do Filho de Deus está mais certa do que o ar que respiramos. E os sinais estão acontecendo. Ele continua dizendo, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que estava acontecendo no tempo de Noé? O quê? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e o consumiu a todos. Ah, querido, assim, uma comparação, como nos dias de Noé, o povo comia, bebia, casavam-se, davam-se em casamento. Estava tudo normal, estava tudo tranquilo. O interessante, queridos, que nós, para compreendermos isso, quando Deus avisa Noé para que ele construa a arca, que Deus iria trazer um dilúvio sobre a terra, iria destruir muitas pessoas. O mundo antigo iria morrer, porque Deus não estava contente
com as atitudes e os padrões morais daquele povo. E não havia lugar para arrependimento no coração daqueles homens. Então Deus avisa Noé, porque ele achou no coração do Noé uma alma justa, uma alma piedosa, uma alma que era o pregoeiro da justiça naquele mundo antigo. Então ele começa a construir a arca. E isso durou-se 120 anos. Não foi um mês, não foi 2 anos. Foram 120 anos construindo a arca. O padrão que Deus deu, a planta da arca. 120 anos construindo a arca. Nesse período, quando Noé avisou o povo, queridos, presta atenção, o Deus dos céus apareceu a mim e disse que esse mundo vai acabar, a água virá, acontecerá um dilúvio, a água irá encobrir tudo e todos morrerão. Ajude-me a construir a arca, vamos entrar nela, vamos viver, vamos ser salvos. Ele está nos dando uma chance, Ele está nos dando uma chance para construirmos uma arca. Alguns, eu creio, interpretação minha, hermenêutica minha, eu creio que alguns até creram no início. Mas com o passar do tempo, 1 ano, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 50 anos, 60 anos, e nada aconteceu. A arca não ficava pronta. E eles começaram a esfriar na fé, a não acreditar mais que esse dilúvio ia acontecer. Tudo estava acontecendo normalmente, casavam, comiam, bebiam, pecavam, e nada acontecia de trágico. E eles foram se esfriando, já não acreditavam mais, tinham Noé como um doido. Olha que estrutura é essa, que loucura é essa, olha o tamanho desta arca. Você não vai dar conta de construir algo assim. E tiveram o pregoeiro da justiça como louco. Mas a Bíblia diz que no dia em que Noé entrou na arca, a sua família entrou na arca, a mão de Deus fechou a porta da arca, veio-se o dilúvio. Assim também será a vida do Filho de Deus. Nós estamos falando, pregando, anunciando, ele vai voltar. Arrependa-te do teu pecado, deixa a tua prostituição, volte com tua mulher, eduque os seus filhos, salva a tua família, ensina-lhes o caminho da verdade. Mas muitos estão acostumados com essa vida. Dormem, acordam, vão para o trabalho, voltam, faz os seus projetos, seus planos e nada acontece. Tudo está tranquilo e favorável. Tranquilo e favorável. Ainda diz, não, desde que era criança eu ouvi um pastor pregar que Jesus ia voltar. Assim aconteceu na época de Noé. Mas um dia a arca cessou, terminou-se, findou o trabalho da arca, estava pronta, e o dilúvio veio. E todos, menos 8 pessoas, morreram. Noé salvou a sua família, porque ele creu na vida do Filho de Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos diz aqui, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 20 e 21, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca,
enquanto se preparava a arca, eles foram rebeldes. Era uma longanimidade de Deus, era uma esperança de Deus, desse povo se arrepender, enquanto Noé preparava a arca. E ele está dizendo aqui que eles foram rebeldes durante esse tempo de longanimidade de Deus, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojimento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé, divinamente avisados pelas coisas que ainda não se via, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Ele não viu nada. Deus não mostrou no telão o que ia acontecer no futuro. Simplesmente avisou a ele, falou a ele: Noé, vai acontecer o dilúvio. E ele creu naquilo que ele não viu. Temeu no seu coração. E ele preparou a arca para a salvação da sua família. Quantos de nós ouvimos uma palavra dessa e não temos o temor no nosso coração? Ficamos apáticos a tudo o que está acontecendo. Ficamos apáticos com a vinda do Filho de Deus. Ficamos mortos em nós mesmos. Não tememos a morte da nossa família. Não tememos a destruição repentina que há de vir. Continuamos a viver a mediocridade dos nossos pecados. Mas esse foi um dos sinais que ele deu. Ele dá um outro exemplo. Mas nos dias em que Ló, a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Uma outra tipologia, uma outra figura do final dos tempos. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Queridos, ele faz uma figura de Noé e ele faz uma figura de Ló. Ló, ele é o sobrinho de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, quando Deus chama Abraão a uma terra prometida, a uma terra que mana leite e mel, Deus formando um povo para si. Ló, ele é sobrinho de Abraão e ele sai junto com Abraão lá para a cidade, para a terra, para a promessa que Deus o deu. Com o passar do tempo, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar entre si. E Ló, então, Abraão disse: Ló, escolhe um lugar, aonde tu vai, eu vou para o outro lado. E Ló, então, ele viu as campinas do Jordão, tudo era agradável, pasto à vontade. Ele escolheu aquele lugar. E ali era uma terra farta, era uma terra riquíssima, mas também era uma terra cujo pecado eliminava do chão. Ali tinha várias cidades e 2 em destaque, chamadas Sodoma e Gomorra. O pecado era tão grande naquela região que subiu às narinas de Deus. E Deus então decide destruir essas cidades. Mas quem morava nessa cidade? Ló. Abraão intercede por Ló. Ló era um homem justo. Depois você lê a história de Ló. O que aconteceu realmente ali na cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus deixa uma figura como Ló. Assim como aconteceu no tempo de Ló,
comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Estava tudo tranquilo e favorável. Estava tudo bem. Mas quando Ló saiu da cidade, porque os anjos de Deus foram até a cidade de Gomorra, Sodoma, para retirar Ló dali e a sua família. Quando eles saiu da cidade, houve então fogo e enxofre na cidade. Meus queridos, eu não sei se você ainda apercebeu naquilo que Deus está nos ensinando, que vai haver o arrebatamento da igreja. E presta atenção, esse mundo só existe ainda. Esse mundo só está como está agora por causa dos justos. Sim, existem justos. Existem pessoas piedosas. Existem pessoas que amam o próximo. Existem pessoas que levam o nome de Jesus a sério. Tem pessoas que já entregaram de corpo e alma a Jesus. Em meio a barbáries que está acontecendo na igreja, em meio a tanta confusão religiosa, existem pessoas, sim, fiéis ao Senhor. Pessoas que se entregaram de corpo e alma ao Senhor. E a cidade de Gomorra, ela só foi destruída quando Ló saiu dela. Quando Ló saiu da cidade. Quando Ló saiu da cidade. Houve então fogo e enxofre naquela cidade. Agora, o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a figura retratando Noé, quando ele terminou a arca, veio o dilúvio. Assim será quando o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações virá o fim. Seria como o término da arca, uma das características do fim. Assim também, quando Ló saiu da cidade de Gomorra, houve fogo e enxofre naquela cidade. Assim também, quando o arrebatamento da igreja acontecer, quando Deus tirar os santos, os justos dessa terra, vai haver fogo e enxofre. Vai acabar se consumir essa terra. Vai. Sabe por que os ímpios prosperam? Sabe por que os ímpios andam de carro bom? Sabe por que os ímpios têm as maiores empresas? Porque existem justos nessa terra. Porque existem homens que oram, homens que intercedem aqui nessa terra. Sabe por que Colinas está tranquilo? Sabe por que agora, nesse momento, tem empresários ganhando dinheiro? Às vezes com falcatrua, às vezes com propinas, porque tem mulheres de Deus orando por essa cidade. E Deus só não destruiu ela ainda por causa dos justos. Talvez você é um justo, talvez você está passando necessidade, você está angustiado. Mas saiba, querido, que não é as coisas materiais que mostram que você é de Deus ou não, mas é o teu coração. É o teu coração. Talvez é por causa de você que a sua família ainda está viva. Talvez é por causa de você que essa cidade ainda existe. No dia em que Deus te tirar, no dia em que Deus tirar o justo dessa terra, dessa cidade, vai cair fogo, vai cair enxofre nesse lugar. Vai. Aqueles que são discriminados, aqueles que são chamados de fanáticos, aqueles que têm uma vida piedosa diante de Deus, que crucificaram a carne, que vivem na santidade, é a razão para que essa cidade esteja em pé. É a razão para que o ímpio, mulherengo, que traiu a esposa dele ontem, que farriou a noite inteira, está vivo hoje. É por causa dos justos. Senão Deus já tinha destruído essa cidade. Não viva os padrões deles. Não queira ser igual a eles. Porque a vida de Deus está perto. Deus vai nos tirar dessa cidade. Deus vai nos levar para os céus.
E ai daqueles que aqui ficarem. Ai daqueles que estão com a vida tranquila e sossegada. O que é que esse mundo prega? O que é que esse mundo ensina? Meu filho tem que estudar faculdade para ter um bom emprego, para ganhar muito dinheiro, para ser alguém na vida. Eles acham que ser alguém na vida é alguém que tem um carro bom, que tem um emprego bom, que tem uma casa boa. Alguém na vida não é isso, querido. Alguém na vida é aquele que Deus olha dos céus e diz: eu não destruo a cidade de colinas por causa de fulano e ciclano. Alguém na vida é aquele que evita catástrofes por causa da sua presença. Embora ele não possa ter nada materialmente falando, ele é alguém importante para Deus. Meus amigos, está pensando o quê? Vocês estão pensando que o evangelho é mar de rosa? Aí as pessoas vão para a igreja fazer voto. Eu dou 1.000, Deus vai me dar 10.000. Eu vou lá andar no sal grosso, porque eu estou fazendo os negócios, não está dando certo. Ai, meu Deus, eu estou sem dizimar e o devorador está entrando. Para com isso, rapaz. Para com isso. Você não veio nessa vida para viver uma vida tranquila e favorável. Olha o que Jesus nos alertou. Se o mundo vos aborrece, olha o que ele disse. Se o mundo vos aborrece, é porque eles me aborreceram primeiro. O reino está dentro de você, eu estou dentro de você. E eles vão te aborrecer por causa de mim, que está dentro de você. Porque vão te oferecer a propina e você não vai aceitar. Você vai denunciar. O rapazinho vai chegar na menina, me dá uma prova de amor, quero deitar com você. Ela vai dizer que tem vergonha, rapaz. Seja homem. Eu vou me entregar para o meu marido. Se você me quer, case comigo. Não se contamina com as porcarias que está aí nas escolas, ensinando nas escolas. Porque um dia Deus vai nos tirar dessa terra, queridos. Você quer ver o que a palavra de Deus diz a respeito de Ló? Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Vou abrir minha Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: e se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Pois esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, com as injustiças da obra deles. Queridos, que palavra é essa? Ló ficava afligido pelas obras más desse povo. Ele ficava angustiado pelas obras más desse povo. Cadê os justos que ficam indignados com o governo? Que ficam indignados com essa corrupção que tem acabado com o Brasil? Cadê os justos dentro da escola que não compactua com essas ondas de modas que tem entrado e acabado com a adolescência, colocando no coração desses meninos apenas porcaria, que não serão de verdade nada nessa vida, serão apenas o reflexo de um mundo caótico. Cadê os pais que se posicionam, mães que se posicionam? Ô, querido, assim vai acontecer. Você quer uma vida tranquila e favorável? O povo de Sodoma tinha. Comprava, vendia, plantava, colhia, casava, dava-se casamento, estava tudo tranquilo para eles. Mas o Deus tirou o justo, que mantinha a terra em pé, e o que aconteceu?
fogo e enxofre. Assim também será na vida do Filho de Deus. E eu queria que você entrasse na estatística dos que foram arrebatados, dos que eram justos, e não dos que ficaram, e não dos que serão angustiados. Então, Jesus disse, olha, quando vir essas coisas sobre a terra, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, os que estiverem no campo, não voltem para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ló era um homem rico. Lê lá a história de Ló. Lê lá. Ele era um homem rico, respeitado na cidade. E quando veio o fogo sobre a cidade, os anjos de Deus que tiraram Ló e a sua família da cidade, falaram assim, olha, não olhem para trás. Era uma ordem. Não olhem para trás. Mas a mulher de Ló duvidou. Será se está acontecendo mesmo o que o anjo falou? Será se a cidade está sendo incendiada? Será? Será se minhas coisas estão queimando ou não? Ou ela sentiu no coração de olhar para trás, ver as suas bijuterias, ver os seus anéis de ouro, a sua casa linda. E ela não suportou olhar para frente, olhar para Deus, olhar para a salvação, mas ela quis olhar para as coisas que lhe pertenciam, para os bens que ela acumulou na terra. Por isso que é um perigo, queridos, acumular coisas na terra, bens na terra. É um perigo, Jesus nos alertou a isso. Não acumuleis para vós outros tesouros da terra, onde a traça e o ferrugem consome, o ladrão mina e rouba, mas acumulais para vós outros tesouros nos céus, onde nem a traça e nem os ladrões minam e roubam. Por que que ele falou isso? Porque quanto mais você tem nessa terra, mais você quer viver. Porque é bom viver na terra onde tem tudo. Agora, se você não tem nada, se você apenas sofre nessa terra, você é cometido de um câncer, você dá glória a Deus e diz, Senhor, agora eu irei partir, estarei contigo. Agora, aquele que tem muito, fica angustiado e começa a chorar, desesperado, começa a gastar dinheiro, atrás de cura, atrás de médico, eu quero viver. Por quê? Porque a vida aqui é tranquila e favorável. E Jesus disse, olha, quando essas coisas acontecer, não se preocupe com essa prata e com esse ouro e com essas fazendas e com esses carros e com esses gados e com essas amantes que você tem. Não se preocupe, tudo vai queimar. Olhe para frente. E a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se tornou em uma estátua de sal. E o que acontece com o sal quando é molhado? Derrete. Estátua seria uma eternização de alguém. Vamos fazer uma estátua do pastor Francisco. Então, quando as pessoas verem o busto, a estátua, irão se recordar do pastor Francisco, ele ficará eternizado nessa estátua. Mas a estátua da mulher de Ló era de sal. Na primeira chuva, ela derreteu. Ou seja, aqueles que se preocupam com dinheiros e bens materiais nessa terra, não terão lembrança nenhuma na eternidade. Serão varridos da presença de Deus e da glória de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, diz o Senhor. Porque quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder, achá-la-á. Quem perder a vida nessa terra, irá achar nos céus. Oh, querido, a vida do Filho do Homem está mais perto do que nunca. Se apercebais a isso, meu filho. Se apercebais a isso, minha filha. Vai ver o arrebatamento. Digo-vos que naquela noite terão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado.
Dois estarão juntos moendo. Um será tomado e outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Você estará na sua empresa como um justo e um bando de ímpio lá. Você será tomado e os outros será deixado. E ai daqueles que ficarem. Mas aqueles que estavam ali tinham uma vida dissoluta, brincava, caçoava de você. Dizia que você era besta, que você é otário, que você é quadrado, que você não se encaixa no mundo. Ah, vamos para a balada, vamos pegar uma mulher, vamos trair o marido, vamos ganhar dinheiro dessa forma, vamos puxar o tapete do outro. E você fala não. E ele diz, você vai morrer pobre, você não vai ser ninguém, mas você já é em nome de Jesus. Você é um justo que mantém a empresa em pé. Querido, saiba que o sucesso do patrão não é os cursos que ele faz no Sebrae. O sucesso de um empresário injusto, às vezes, não é o dom que ele tem de administrar, mas é você que é um simples empregado lá dentro, que é homem de Deus, que aonde você coloca as mãos, Deus faz prosperar, e o ímpio prospera por causa de você. Deus não quer que você prospere, Deus quer que você seja bênção na vida dos outros. Mas um dia você vai sair desse lugar. E no dia que você sair, essa empresa vai quebrar. No dia que você sair desse mundo, esse mundo vai ser destruído. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena olhar a Jesus e não ficar duvidosos, como aconteceu no tempo de Noé, pela longanimidade da construção da arca. E para terminar, então lhe perguntaram, onde, Senhor? E ele lhe respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Agora, queridos, eu quero só trazer uma interpretação minha desse texto. Não é uma exegese, é apenas uma hermenêutica aberta. Às vezes não vai ter nada com o texto, mas ele disse assim, olha, onde tiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Numa outra tradução tem, ajuntarão-se as águias. E nós sabemos que Cristo, ele é o cabeça e nós somos o corpo. O corpo, a igreja é um corpo ligados com juntas e ligaduras, o qual Deus dá o crescimento para cada um. Cada um tem o seu dom, a sua manifestação na igreja, cada um faz parte. Um é o olho, o outro é o nariz, o outro é o ouvido, o outro é os pés, o outro é as mãos. Cada um tem sua função no corpo de Cristo. E nós, juntos, nos tornamos corpo de Cristo. A igreja do Senhor, ele sendo o cabeça. E aqui ele fala o seguinte, aonde tiver um corpo, não nós como o corpo, mas onde tiver um corpo, um indivíduo, fora do corpo de Cristo, do corpo da igreja, ajuntarão-se os abutres, ajuntarão-se os urubus, porque você já é um cadáver, você já é comida de demônios. Fora do corpo de Cristo, você é comida de demônios. Quando o corpo, a igreja sair, vai ficar corpos humanos. E esse corpos vai ser consumido pelos abutres. Você, dentro do corpo de Cristo, é protegido dos abutres. Cuidado, porque as pessoas ficam, eu vou fazer minha igreja lá em casa mesmo. Eu vou orar lá em casa mesmo. Eu vou cantar lá em casa mesmo. Sim, você é a igreja. Mas você é a igreja, não é para deixar de ir na igreja. Você é a igreja para representar Jesus na rua, no seu trabalho, pagando os impostos, tratando bem os funcionários, sendo um bom funcionário, tendo um namoro cristão. Isso é ser igreja. Sendo um bom cidadão. Isso é ser igreja. Agora
Eu sou igreja, eu oro em casa, eu mesmo faço a minha ceia lá em casa. Para com isso, rapaz, nós somos um corpo. Você tem um dom de edificar a igreja com a palavra, o outro tem o dom de edificar a igreja com um cântico, o outro tem um dom de edificar a igreja com testemunho, o outro com ação social. Faça parte do corpo e deixe de buscar desculpa e se tornar mestre para si mesmo, com despista esfarrapada, porque não quer se submeter à liderança de Deus na sua vida. Assim acontecerá. Aonde tiver um corpo e não o corpo de Cristo, ajuntarão-se os demônios, comidas de demônio, comida de Satanás. É isso que você quer ser? Ou você quer ser um justo, se afligindo todos os dias com esse mundo caótico, esse mundo caído? O que você quer ser? Você, no dia em que Deus te tirar dessa terra, essa terra vai ser destruída. Porque você é a causa da manutenção dela. Agora, tem muitos preferindo ser comida de demônios. Então sejam. Se assim sejam. Querem ser comida de demônio? Querem viver preso na propina? Querem ser preso na prostituição? Querem continuar sendo preso? Pastores falsos, hipócritas, só ganhando dinheiro? Não se preocupa com a vida, com a alma da pessoa. Não tira tempo para aconselhar, para ir junto, para ensinar, para ter tempo ali, não, mas quer igreja cheia, quer ibope, quer status, quer uma casa boa, um carrão. Vamos fazer uma campanha para ganhar almas. Não precisa fazer cruzada para ganhar alma, não, meu irmão. Vai lá agora. Ó, vai lá no Cravo e Canela, aqui, ó, na BR aqui, ó. Tem lá, Cravo e Canela. Lá tem um monte de gente precisando do evangelho. Vai lá nas Bocas, no Santo Antônio, no Santa Rosa, no centro da cidade. Tem muita gente precisando do evangelho. Não precisa fazer campanha e trazer os ídolos gospel, não. Não precisa. Isso é só para status e divulgação de igreja. É só para isso. Você é o próprio evangelho quando você vive o amor ao próximo. Quando você expressa Jesus. Você é. A vinda do Filho do Homem está aí. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Pai, nós oramos e pedimos a Tua graça sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, abençoe Teu povo, todos aqueles que estiveram nos ouvindo nessa manhã, que o Senhor os abençoe cada um para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus.